A manchete na capa de hoje: Satanás ou Química? E é por causa da pergunta do título do vídeo que diz assim: será que ataques de ansiedade e depressão são coisas de Satanás? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Onildo, você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Se você já é inscrito, peço para você deixar logo aí o seu like. Se você não é inscrito, convido para que você se inscreva, será muito bem-vindo. Aqui nós conversamos sobre assuntos de grande relevância para o seu crescimento pessoal, profissional, sobretudo espiritual. Aqui também você fica sabendo das técnicas que eu trabalho. Eu estou direcionando toda a minha forma de atendimento online para a mentoria holística vibracional. Porque ela é mais rápido que os tratamentos terapêuticos para a gente fazer online. A mentoria é uma orientação. Então, se você está enfrentando um problema físico, de doença, de ansiedade, de depressão, dificuldades para lidar com pensamentos negativos, medos e problemas de relacionamento, e precisa de uma orientação para saber o que fazer, essa é a diferença de uma terapia para um trabalho de mentoria. Na terapia, que eu recomendo que você faça lá com seu psicoterapeuta, psicólogo, psicanalista, você vai contar a sua história. Aqui nesse trabalho de mentoria vibracional, nós vamos construir a pessoa que você quer. Então é um trabalho muito mais de orientação. Eu vou passar dicas para você como cuidar da sua ansiedade. Em alguns casos eu vou recomendar que procure um psicólogo. Em alguns casos eu vou dizer, olha, você precisa de um psiquiatra para tomar alguns remédios e depois volte aqui para receber outras orientações. Então o trabalho de mentoria, ele é multidisciplinar, porque eu vou direcionando a pessoa para aquilo que realmente é mais importante, baseado na leitura de aura que eu vou fazendo, baseado na minha experiência e na conversa que a gente tem online. Se necessário, eu recomendo uma programação vibracional. A programação vibracional é um trabalho em que você vai apenas ouvir. Você vai ouvir durante 60 dias os comandos quânticos vibracionais, onde utilizamos hipnose de baixo impacto, utilizamos programação neurolinguística e a própria programação vibracional. Lá na descrição do vídeo, eu vou deixar o número do meu WhatsApp. Se você quiser saber mais ou já fazer logo o agendamento de uma sessão, é só mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp e a gente vai conversar. E aí eu mando para você valores, quanto custa, como é que faz para você fazer a sua sessão online. Mas será que ataques de ansiedade e depressão são coisas de Satanás? Olha, eu vou contar para vocês. Eu fui uma vez assistir a um culto em uma igreja evangélica. E fui convidado por uma pessoa que eu tinha uma grande admiração, um pastor. Ele era o pastor da igreja e me convidou para ir assistir o culto, porque ele ia pregar naquele dia. E então eu fui, a igreja estava bem lotada e eu estava sentado ao lado de uma psicóloga também amiga minha. E o pastor começou a pregar. E lá pelas tantas, ele começou a contar uma história dele falando sobre depressão e que ele tinha passado por um processo. E aí ele explicou ali do púlpito na igreja que depressão é pecado, porque depressão é coisa de Satanás. Eu fiquei muito impressionado com isso. Eu olhei para a psicóloga do meu lado, ela olhou para mim e realmente eu fiquei estarrecido, porque aquele homem era um homem culto, um homem com um certo preparo intelectual. E ali naquela igreja, cheia de pessoas, muitas pessoas sofrendo com depressão, sofrendo com ansiedade, e agora escuta do seu pastor, do seu líder, que depressão é pecado. Imagine você a situação que fica uma pessoa que acaba de escutar isso. Um outro religioso que eu vi na televisão estava falando sobre ansiedade. E ele disse o seguinte: olha, ansiedade é obsessão demoníaca.
Ataque de ansiedade, ataque do pânico é obsessão demoníaca. Vá procurar um banho de chá, um banho de sal grosso, um banho de ervas para resolver isso, porque isso é possessão. Tem algum obsessor aí atacando você. Outra vez eu fiquei estarrecido, porque nós estamos falando, na verdade, de depressão, de ansiedade e outras doenças de transtornos emocionais, que é uma doença física. É por isso que o título aí da capa, a manchete, está dizendo: é Satanás ou química? E eu quero dizer para você, meu querido amigo, seguidor, sem afrontar a sua fé, sem afrontar a sua religião, mas eu quero dizer para você que depressão, ansiedade, transtornos emocionais, eles todos são doenças. E elas são doenças que acontecem no corpo. Mas então por que é um transtorno emocional? Porque o emocional está causando. O emocional pode ser uma causa. E é esse emocional, os seus pensamentos, eles podem conduzir a uma mudança na química do seu corpo. O seu corpo, por alguma razão, por algum estímulo externo de pensamento e de emoções, reduzir a produção de um determinado hormônio, neurotransmissor, e você então entrar no estado de depressão. Ou, dependendo de como foi essa química, essa mudança, você entrar no estado de ansiedade, de aceleração. É um problema físico. É verdade. Esse problema físico pode ser causado por um estímulo externo. Pode ser pensamentos, pode ser sentimentos. Então é muito importante você saber disso, porque se por acaso você estiver alimentando pensamentos negativos, pensamentos de medos, mas é você que está alimentando. Satanás não vai alimentar pensamentos e sentimentos dentro de você. Porque existe uma coisa, e nós já sabemos disso, e os pastores deviam saber, que é o livre-arbítrio, que o Criador, este Criador que nos inventou, nos protege com esse livre-arbítrio. Nem o próprio Criador vai invadir a sua intimidade para colocar pensamentos e sentimentos na sua cabeça. Nem o Criador faz isso, e muito menos outras pessoas ou Satanás. A não ser que você dê a permissão. Aí sim, outras pessoas podem colocar pensamentos em você, por exemplo, numa conversa, numa insinuação, persuadindo você a acreditar numa coisa, estimulando você a acreditar em uma determinada coisa. Por exemplo, aquele pastor estava dizendo: depressão é pecado. Você acredita nisso? Aquela tristeza que estava dentro de você lá por causa de uma falta de hormônio, agora passa a ser um pecado. Esse pecado, esse medo agora do inferno, porque você é um pecador, vai piorar o seu quadro e muito, porque isso alimenta o medo. Essa pessoa agora vai começar a ler a Bíblia numa ansiedade tremenda, vai começar a fazer orações e andar, fazer sacrifícios até, dependendo da fé dessa pessoa, para resolver o problema do pecado. E quanto mais ela pensa sobre isso, menos ela produz o hormônio que ela precisa. E a solução pode ser muito mais simples, meu querido, minha querida. Muito mais simples. É verdade em relação aos pensamentos. Alimentar pensamentos de culpa, alimentar pensamentos de medo, alimentar pensamentos de raiva e rancor, muda a química do seu corpo. Mas é você que está alimentando esses pensamentos e aí muda a química do seu corpo. Vou dar um exemplo para você. Você começa a pensar numa situação de raiva, de ódio de uma pessoa. De repente a sua respiração já muda ou não muda? Você está pensando com raiva, com vontade de brigar com aquela pessoa, de trocar uns murros com aquela pessoa. De repente, olha, a sua respiração já mudou.
E o que o seu corpo vai fazer? Se você está pensando numa briga, pensando em esmurrar, pensando em bater em alguém, coisa do tipo, com muita raiva, com muito ódio, o seu corpo vai jogar um pouquinho de adrenalina na corrente sanguínea. Porque o seu cérebro, o seu sistema vai entender que aquela briga vai acontecer de verdade. O seu sistema não sabe o que é só pensamento, o que é que vai acontecer de verdade. Então ele já prepara você. Jogou uma adrenalina na corrente sanguínea. Como você não vai brigar com ninguém, você não vai fazer nada, essa adrenalina foi jogada aí dentro, ela vai manifestar no seu corpo em forma de ansiedade. E se o volume disso for muito grande, ou seja, você passa o dia inteiro com raiva, vai cair adrenalina o dia inteiro na corrente sanguínea e você não vai usar, isso vai virar um ataque do pânico. Porque é um excesso de energia que deveria ser utilizada para você enfrentar uma briga ou fugir alguma coisa, que está aí acumulada. Você está aí quietinho, só nos pensamentos, maquinando briga, maquinando raiva, maquinando medo, maquinando um monte de coisas. E o seu corpo mudando a química. Entendeu? Por outro lado, se você começa a alimentar pensamentos bons, alegria, cantarolar uma música e pensamentos positivos, de alegria, de entusiasmo, daqui a pouquinho você começa a perceber que alguma coisa mudou, porque o seu corpo começa a produzir hormônios do tipo endorfina, serotonina, dopamina. Se você, além de mudar o seu sentimento para um sentimento bom, para um pensamento bom, sai para fazer uma caminhada, com certeza o seu corpo vai produzir endorfina. Se isso fica mais intenso, com certeza vai entrar uma dopamina. Essa dopamina é uma química que o nome já diz, dopa. Aí você fica alegre, do nada, do nada. Então existem neurotransmissores, GABA, melatonina, que vai ajudar você no sono, e todos esses outros que eu já falei que vai melhorar o seu humor, que eles precisam do estímulo certo. O estímulo certo é cantar, o estímulo certo é dançar, o estímulo certo é sorrir, é manter um rosto com semblante de sorriso, de alegria, de leveza, é não ser ranzinza, é acabar com as rabugice, é procurar manter um semblante alegre, leve, cantarolando uma musiquinha, e você vai perceber que a química muda. Então, quando eu digo para você assim que você tem que controlar os seus pensamentos, você percebe. Se está ficando meio ansioso, meio nervosinho, você já sabe, a química aqui está errada. Está caindo adrenalina. A adrenalina ela tem que cair na hora que você vai usar. Tipo, você vai enfrentar mesmo uma situação, uma discussão, uma DR, uma situação no trânsito, uma briga de verdade, ou fugir. Aí ela cai, mas você usa, porque você corre do cachorro, corre do bandido, ou enfrenta o bandido. Terminou tudo, você gastou aquela adrenalina, voltou tudo ao normal. Não tem ansiedade, não tem nada. Teve a ansiedade na hora da luta. Terminou a luta, acabou. Mas você encher o corpo de adrenalina e não usar, porque está pensando em briga o tempo inteiro, pensando em raiva o tempo inteiro, pensando numa palavra dura que a sua mãe falou há 30 anos atrás, olha, isso não é inteligente não. Aí vai chegar um pastor e vai dizer que a sua depressão é pecado e que a sua ansiedade é possessão demoníaca. Olha, por tudo que é sagrado, cuida do seu corpo. Beba bastante água. Faz atividade física todo dia, pelo menos 45 minutos. Procure dormir bem. Manter um semblante alegre. Só isso já vai resolver 50% da sua depressão, da sua ansiedade. Talvez você precise de uma ajuda, procure um psicólogo para ajudar a arrumar o cabeção, procure uma técnica, um terapeuta, uma mentoria, se quiser me procurar. Mas 50% você resolve só com isso. Atividade física, água, bons pensamentos e bom sono. Não tem capeta nenhum nisso.
Bom, era isso que eu queria falar com você hoje. Eu espero contribuir para, de alguma forma, aliviar alguns, entusiasmar a outros. Se você não concorda com nada disso, também não tem problema. Respeita a sua fé, a sua crença, mas está aqui a minha forma de pensar, com um objetivo de contribuir. Se você já é inscrito no canal, deixa aí o seu like. Olha, e ative aí os sininhos das notificações para o YouTube informar para você todos os vídeos novos, tá bom? Um grande abraço e eu espero você no próximo vídeo.